Fala galera, quem fala com vocês aqui é o professor Ronan e nós iremos agora dar sequência na nossa aula sobre Roma Antiga. Na aula anterior, pessoal, na aula número 1, nós falamos sobre a monarquia, tá? Essa parte de Roma Antiga é dividida em monarquia, república e império. Então, na aula número 1, nós falamos lá sobre monarquia. Nessa aula número 2, nós iremos falar agora sobre a República Romana, tá? Ou seja, é um período em que não havia mais rei, o governo agora estava dividido por cônsules que governavam por tempo determinado. Pessoal, aqui nós temos, tá, os magistrados romanos, que seriam os principais cargos aí de Roma, né? São os magistrados da República Romana. Então, galera, no tempo em que Roma era uma república, que é esse período que nós vamos estudar, o governo lá era exercido por esses magistrados. Eles eram eleitos, pessoal, por uma assembleia centuriata, que nós iremos falar um pouco mais à frente, mas era gerida lá pelo exército romano, tá? Pessoal, os dois principais magistrados eram os cônsules, como a gente está vendo aqui no nosso canto direito, para quem olha para frente da tela. Ok? Então ali, ó, o comandante do exército, além de protetor do Senado, né, como tá na imagem. Então, numa situação de calamidade pública em Roma, galera, ele, por exemplo, Roma ser atacada por outros povos, né, porque os povos antigos viviam em guerra, o cônsule, ele era possível eleger um ditador com plenos poderes para salvar a República Romana. Mas, galera, ele só exercia o cargo por 6 meses. Esse ditador aí só podia ficar por 6 meses, depois eles saíam. Nós também, dentro dos magistrados romanos, nós temos os prestores, né, que a gente está vendo ali, ó, responsável pela justiça, tá? Então ele cuidava da justiça. Temos também os questores, né, que cuidavam ali das finanças, né, cuidavam dos gastos do governo, cuidavam dos gastos dos cônsules. E nós temos, pessoal, os censores. Olha a principal função dos censores, galera. Era fazer uma lista dos cidadãos, né, e os dividir de acordo com o nível de riqueza que eles possuíam. Então, daí surgiu o nome para esse controle feito na sociedade de hoje, que é chamada aí de censo. Então, o termo censo veio lá de Roma Antiga, que são os censores, que era uma função muito importante, tá, pessoal? Que nessa função determinava, por exemplo, era determinante, né, para o domínio eleitoral dos patrícios. Os censores, galera, eles também vigiavam a conduta moral de cada cidadão. E nós temos também, pessoal, o édio, ou no plural, edis, né, que eram também responsáveis pelos serviços públicos. Eles faziam o papel de polícia, por exemplo, mas também cuidava do abastecimento, né, das mercadorias em Roma Antiga. Galera, uma coisa muito importante para a gente começar essa aula de hoje. Você não precisa decorar todos esses nomes e nem todas essas funções aí, tá? O ideal a gente saber, né, o principal aqui, é a gente ter uma ideia de como o Estado romano ele conseguia se organizar. Até porque, galera, hoje em dia os governos seguem muitas ideias adotadas lá pelos antigos romanos, né? O próprio Senado, por exemplo, é uma dessas ideias aí. Bom, pessoal, como a gente já falou, na República Romana, o governo aí era, né, feito por 2 cônsules, que eles governavam aí, cada um era eleito, pessoal, e governava por período de 1 ano, ok? Então, no primeiro momento, somente os patrícios podiam ocupar esses cargos de magistrados do governo, como, por exemplo, lá no Senado, como os cônsules, né, todos esses magistrados, fazer parte das assembleias, como nós iremos falar aqui. O primeiro deles, pessoal, o primeiro que nós iremos retratar é o famoso Senado romano. Tá? Lá, pessoal, os senadores romanos, eles eram conhecidos como os guardiões da tradição romana, tá? Então, ao todo, em Roma, eram 300 senadores. Eles eram escolhidos ali entre os magistrados, tá? O cargo deles era vitalício, ou seja, enquanto vida um deles tivesse,
ele seria senador. Ele só poderia sair do Senado em caso de morte. E aí a gente vai ver algumas conspirações quando a gente for estudar o Império Romano. E, pessoal, nesse primeiro momento, a grande maioria deles eram patrícios, tá? Então eram feitos pela nobreza romana. Então a maioria era formada pelos patrícios aí. Então, pessoal, eles controlavam, eles fiscalizavam as finanças do Estado, né? Controlavam o tesouro público. Eles decidiam sobre as questões de guerra e de paz, que era muito importante isso aí, pessoal, para um povo guerreiro como era o povo romano, que vivia em guerras aí. Bom, havia, pessoal, as assembleias, que ao todo eram 3 assembleias, né? Para ser membro de uma dessas assembleias, você tinha que ser soldado com até 45 anos de idade. E, pessoal, uma dessas assembleias importantes aí era a Assembleia das Tribos. Sua principal função, né, era eleger os questores e os edes, como nós falamos lá na primeira imagem, né, sobre os magistrados. Então, cada localidade do vasto Império Romano tinha suas assembleias das tribos. Então, ela elegia seus cargos importantes naquelas localidades no interior romano. Outra assembleia que temos aí, galera, é a Assembleia Centuriata. Pessoal, centuriata, esse termo aí, vem de centúrias. E o que seriam as centúrias? Seriam as unidades do exército, ok? Então, por isso que a Assembleia Centuriata era exercida aí pelo exército romano. Em uma época de grandes batalhas, grandes conquistas, o exército tinha todo o destaque na sociedade. Outra assembleia, pessoal, era a Assembleia da Plebe, tá? Composta aí pelos plebeus, ok? E votava os assuntos de interesses da plebe. Bom, galera, para a gente poder finalizar a questão aí da Assembleia Centuriata, para fazer parte do exército era importante para você ser eleito, né, da Assembleia Censuriata era de acordo com o seu grau de riqueza, tá? E a função também deles era votar aí as declarações de guerra, os acordos de paz, e eram eles, como a gente falou lá na primeira imagem, que elegia os cônsules, beleza? E a Assembleia do Plebeu, pessoal, foi criada, tá? No momento de muita controvérsia em Roma, né? Porque olha só, os ricos lá, que eram os patrícios em Roma, eles tinham muitos privilégios, pessoal. Eles tinham muitas regalias. Então, os plebeus, eles começaram a lutar pelos seus direitos, como nós até vimos na aula anterior. Então, de acordo com a tradição lá em Roma, os plebeus protestaram, eles retiraram-se da cidade de Roma, né? Dizem que eles foram para uma montanha próxima. E isso, pessoal, deixou os patrícios apavorados. Por quê, galera? Porque sem esses plebeus, né, o exército ficaria mais fraco, os patrícios não teriam, né, soldados, o Estado romano não teria como cobrar imposto dos plebeus. Tá? Então, diante da luta e da força dos plebeus, os patrícios tiveram que fazer concessões, ceder, ok? E aí, pessoal, que foi criado, né, essa Assembleia da Plebe aumentou o seu poder. Ela deixou de ser uma simples Assembleia da Plebe e virou, pessoal, um tribunato da plebe, com poder de veto, como a gente está vendo ali na palavrinha. Então, pessoal, os tribunos eram defensores do povo, tá? Eles eram eleitos aí pelos plebeus, ok? Então, eles tinham o direito de vetar algumas decisões tomadas pelos cônsules para poder garantir, né, que teriam liberdade para defender o povo, para defender os plebeus, tá? Então, os tribunos, pessoal, o tribunato da plebe, esses tribunos aí, nunca podiam ser presos ou punidos pelo Estado romano. Isso aí a gente chama hoje, galera, que a gente entra na nossa política, de imunidade. Então, o tribuno da plebe, eles tinham imunidade, defendiam lá os direitos dos plebeus e podiam anular leis contrárias a eles. Bom, pessoal, naquele tempo, as leis eram tradicionais demais, ok? Então existia, né,
Eles existiam havia naquele século várias leis que podiam ser interpretadas da forma aí como os plebeus como os patrícios quisessem, né? Os juízes em Roma, eles sempre eram os patrícios, tá? Então, pessoal, os plebeus exigiam que as leis passassem a ser leis escritas. Foi aí que surgiu a famosa Lei das 12 Tábuas, porque as leis na época eram escritas em tábuas, né, pessoal? Então, ao todo, as leis romanas atingiram aí 12, tá? Então, com essas leis escritas, galera, ficava mais fácil você garantir os direitos, tá? Então, essa foi uma grande contribuição aí da civilização romana para os nossos tempos, para os tempos atuais, porque agora ficava difícil, por exemplo, os patrícios interpretar as leis conforme os seus próprios interesses, tá? Então, essa foi uma grande contribuição. Então, a nação que só existe, né? A nação que só existe justiça quando as leis ficam claramente estabelecidas no Código de Lei. Era a frase utilizada pelos plebeus para criar as leis das 12 tábuas. Bom, galera, os plebeus, eles foram aprendendo que eles só iam obter direitos se eles se unissem e lutassem por tais direitos, né? Se eles não lutassem, eles não conseguiam. Então, dessa maneira, galera, eles foram conquistando os direitos. Então, por exemplo, dos direitos que os plebeus conseguiram é que nenhum plebeu podia mais ser escravizado por dívidas. Então, eles conseguiram derrubar a escravidão por dívida lá em Roma. Em seguida, pessoal, eles criaram aí a Lei Canuleia. Que lei é essa, galera? É aquela lei que acabou com a proibição de casamento entre patrícios e plebeus. Então, a partir da assinatura da Lei Canuleia, os patrícios e os plebeus poderiam casar-se entre si. Bom, pessoal, outra lei que a gente vai falar foi a famosa Lei Licínias Sextias. Essa lei, pessoal, tem o nome dos seus autores, né? Que eram os tribunos da plebe, Licínio Estolão, então por isso Licínias, e o Lúcio Sextio, por isso Sextias, tá? Essa lei, pessoal, foi que estabeleceu que um dos dois cônsules, que eram os que governavam Roma, tinham que ser plebeu, né? Porque o outro naturalmente já era patrício. Tá? E ele cancelava também parte da dívida que os plebeus tinham com os patrícios. Então, essas leis aí estavam. Essas dívidas, parte, né, melhor dizendo, parte dessas dívidas aí estavam encerradas, ok? Bom, agora, pessoal, a gente vai começar a falar um pouco aí sobre as conquistas de Roma na Itália, pessoal. Roma, na época, começou a se destacar, né, mais ou menos na época, pessoal, lá que Atenas assumiu a hegemonia na Grécia, né, lá no século V a.C., que nós estudamos na nossa aula de Grécia Antiga. Naquela época, pessoal, Roma foi reforçando ainda mais o seu exército e dominando áreas cada vez maior, né, principalmente na Europa. Então, pessoal, depois de submeter os seus vizinhos mais próximos, né, eles derrotaram lá os etruscos, que a gente estudou na aula número 1, eles expulsaram as tribos do povo gaulês. Se vocês observarem ali acima daquela parte vermelha, onde está escrito Itália, né, tem escrito ali Gaul. Então, foi o povo aí que eles atacaram no norte da Península Itálica, tá? Então, em pouco tempo, pessoal, quase toda a Itália pagava tributos a Roma, que é essa parte vermelha que a gente está vendo aí, ok? Então, pessoal, foi nesse contexto que surgiram as famosas guerras púnicas. Então, no norte lá da África, ficava uma grande cidade, que nós também falamos dela na aula número 1, chamada de Cartago, tá? Que havia sido fundado pelos fenícios. Então, pessoal, aí de azul nós colocamos aí a área de influência de Cartago, onde Cartago dominava, né, e fazia, por exemplo, o seu comércio. Então, Cartago era a mais rica cidade do mar Mediterrâneo. Então, os comerciantes cartaginenses, pessoal, eles tinham colônia em vários pontos do norte da África. Na Sicília, que é aquela ilha ali
que fica próximo àquele ponto amarelo, né, que aparece aí no mapa. Então aquela ali é a ilha da Sicília, tá? Então, pessoal, o cartaginês tinha influência ali, tinha influência na Grécia e até no sul da Espanha, como a gente está vendo ali, é escrito Ibere, que é a Península Ibérica. Os seus navegadores, pessoal, ousavam enfrentar navegar até mesmo no Oceano Atlântico, pra vocês terem uma ideia. Há historiadores que suspeitam que os povos cartaginenses, eles tinham chegado à América já nos anos aí antes de Cristo. O problema, pessoal, era que Roma tinha crescido e agora ela estava querendo controlar a região da Sicília, que é onde está aquele pedacinho amarelo, aquela parte azul em cima daquele pontinho amarelo. Aquela terra, pessoal, era rica em plantações e boa parte da Sicília, como a gente está vendo aí, 80%, era dominada lá pelos cartaginenses. Então, os romanos, eles partiram para o ataque contra Cartago. Então, esse episódio, esse ataque romano aos cartaginenses, que ficaram conhecidos como guerras púnicas. Então, a primeira guerra púnica, que é essa que nós estamos falando aqui, aconteceu lá no ano de 264 a.C. e durou até o ano de 241 a.C. Lembrando que os anos antes de Cristo, pessoal, são contados de forma aí decrescente. Então, os romanos, eles tiveram que enfrentar, pessoal, a poderosa marinha cartaginense, porque Cartago tinha aí os melhores marinheiros, navegava aí por todo esse mar Mediterrâneo. E os romanos, pessoal, nesse momento aí, possuíam o melhor exército. Então, como enfrentar se existe um mar Mediterrâneo entre as duas potências? Bom, galera, a pergunta que ficou é: como derrotá-los, né, se eles têm os melhores marinheiros? Então, os cartaginenses, como a gente falou, sempre teve a melhor marinha. O jeito que os romanos encontraram, pessoal, foi enfrentar esse combate naval pelo mar Mediterrâneo, né, numa guerra de homem contra homem, ou seja, sair do mar e entrar mais numa guerra física, como se fosse uma guerra em terra. Então, os romanos, pessoal, para poder enfrentar o povo cartaginense nessas guerras púnicas, eles inventaram aí uma espécie de gancho, tá? Que era lançado nos navios cartaginenses com, né, se ele acertasse, a finalidade seria puxar, emparelhar os barcos dos cartaginenses com os barcos romanos. Então os navios ficariam unidos e aí, galera, os soldados romanos podiam invadi-lo e lutar homem a homem. Então esse fator tático desenvolvido aí pelos romanos foi decisivo para a vitória dos romanos na Primeira Guerra Púnica, galera. Então o resultado dessa guerra aí foi o controle romano sobre a grande ilha da Sicília, que a gente falou, e também, pessoal, ele dominou outras ilhas, né, a ilha de Sardenha e a ilha de Córcega, onde nasceu, por exemplo, Napoleão Bonaparte. Bom, pessoal, ali ó, a gente já está vendo os domínios italianos. Aqui nós já temos o domínio da Sicília, que é aquela ilha mais ao sul da Itália, e aquelas duas ilhas, pessoal, de frente ali para a Itália, ó, ilha de Córcega e ilha de Sardenha. Foi resultado aí da aquisição dos romanos na Primeira Guerra Púnica. Porém, pessoal, tivemos a Segunda Guerra Púnica, que foi do ano aí de 218 a.C. até o ano de 202 a.C., pessoal. Aconteceu depois que os cartaginenses tentaram dar o troco nos romanos. Então, havia um general cartaginense, pessoal, um general cartaginês chamado de Hamilcar Barca. Então, ele tomou a Espanha, que era rica, né, naquela época, em minas de prata. Então, além dele tomar a Espanha territorialmente, ele pegou a riqueza do território espanhol ali naquela região. Mas o grande general cartaginense, pessoal, não era o Hamilcar Barca, né? O grande comandante cartaginense foi o filho dele, chamado de General Aníbal. Ele era, pessoal, considerado aí, ó, um extraordinário estrategista.
tá? Ele era considerado um extraordinário organizador militar. Por isso que ele entrou para a história aí como um dos grandes líderes da história. Então, pessoal, os romanos, eles pensavam em atacar ao mesmo tempo Cartago e a Espanha, que estava tomada aí pelos cartaginenses. Mas o general Aníbal, galera, ele teve um plano. Olha o plano dele, ele simplesmente ousou atacar os italianos na própria Itália. Então ele formou, lembrando que os romanos, né, tinham o melhor exército. Então o que os romanos imaginavam? Que eles seriam atacados por mar. Então, que era o ponto forte dos cartaginenses. Então, o que o general Aníbal pensou? Eu vou atacar eles no ponto forte deles. Seria um ataque surpresa, tá? Então, como eu falei para vocês, ele montou um grande exército que levou dezenas de elefantes, como a gente está vendo aí na imagem, tá? E ele chefiou essa travessia pelos Alpes, galera, pelas montanhas lá no norte da Itália. Então, ele atravessou montanhas altíssimas, cheias de precipícios, cobertas de neve. Isso tudo com soldados acompanhados de elefantes, tá? Isso que a gente está vendo aí na imagem. Pessoal, Aníbal executou essa proeza. Os cartaginenses avançaram rapidamente em direção a Roma. Mas os romanos, eles tinham um trunfo. Qual, pessoal? Aníbal estava longe de Cartago, ele estava longe do seu país. Então ele não tinha como receber comida, por exemplo, ele não tinha como receber armas, não tinha como receber reforços. Ele estava cercado ali sem mantimentos. Então o que os romanos fizeram? Ao invés de se defenderem do ataque dos cartaginenses, né, do Aníbal, o que eles fizeram? Eles resolveram atacar, eles partiram para o ataque contra os cartaginenses. Eles foram atacar Cartago lá em Cartago, ok? Então, o general Aníbal não teve outra coisa a fazer senão recuar, voltar para Cartago o mais rápido possível. Bom, galera, como eu falei para vocês, então o que acontece? Aníbal, ao invés de atacar Roma, ele recebeu ordens para voltar para a África, para voltar para Cartago o mais rápido possível e defender lá a sua pátria. Quando ele chegou, pessoal, os romanos já tinham grande vantagem lá nessa guerra. Ele nada pôde fazer. A vitória ficou lá com os romanos. Então, os romanos que venceram aí. Para não ser humilhado, galera, Aníbal acabou fugindo para a Ásia, onde ele morreu aí logo depois. E aí, galera, ó, Roma, com essa vitória aí dos romanos, os romanos passaram a ser a grande potência do mar Mediterrâneo. Mesmo assim, galera, mesmo assim, os romanos... mesmo assim, eles temiam que Cartago voltasse a ser aquela grande potência, voltasse a incomodar, voltasse a ter outras guerras, né? Então, o senador romano, havia um senador romano chamado de Catão. Ele foi um grande defensor de uma guerra de extermínio contra os cartaginenses. Então, pessoal, ele sempre terminava seu discurso no Senado romano com uma frase em latim que dizia o seguinte: Delenda Cartago. O que isso quer dizer, galera? Cartago deve ser destruída. Então, pessoal, os romanos atacaram de vez Cartago no que eles chamaram de Terceira Guerra Púnica, ok? Então, foi 3 anos depois aí da Segunda Guerra Púnica. Então, eles atacaram definitivamente a cidade de Cartago. E, detalhe, pessoal, Cartago foi arrasada. Os habitantes que sobreviveram a esse ataque tornaram-se escravos em Roma. Então... e demoliram assim todos os prédios da cidade e nada mais restou aqui em Cartago. Bom, pessoal, então com essas guerras púnicas, com isso aí, Roma passou a ser a maior potência, tanto por terra, como ela já era na antiguidade, como também virou a grande potência do mar Mediterrâneo. Pessoal, na Roma de muitas conquistas, como a gente falou aí, havia muitos camponeses que só ficavam pobres. Então eles eram convocados para ser soldados, as suas terrinhas lá ficavam abandonadas por anos e anos, eles não tinham como sobreviver ali da sua terra mais.
Quando eles voltavam, pessoal, na volta dessas guerras, eles estavam arruinados e eles perdiam suas terras aí para os latifundiários. O que são os latifundiários, galera? São aqueles nobres, donos das grandes propriedades de terra. Então, dezenas de milhares de camponeses que tinham perdido tudo foram viver ali em Roma. A situação dos escravos em Roma, pessoal, como eu falei, muitos viraram escravos lá em Roma, era péssima também. Então, por causa disso, as rebeliões se sucediam. No século lá 2 a.C., estourou diversas revoltas na Sicília, aquela ilha italiana que os romanos conquistaram. Então os escravos formaram lá um exército de dezenas de milhares de homens e invadiram as terras, os latifúndios, dezenas de terra aí dos grandes proprietários. Então, galera, escravos estavam se revoltando em todos os cantos da Roma antiga. Como fazer para sufocar essas revoltas aí, ó? Então, pessoal, nós temos revoltas dos escravos, temos os camponeses que estavam ficando cada vez mais pobres e cada vez mais insatisfeitos, né? Então, alguns membros da aristocracia romana, lá dos ricos romanos, dos donos de terras em Roma, perceberam que era preciso fazer alguma coisa para mudar isso aí, diminuir a dificuldade dos camponeses. Afinal, galera, os camponeses pagavam os impostos e faziam parte do exército. Foi nesse contexto que surgiu, galera, o grande Tibério Graco, né? E não só Tibério, como também seu irmão mais novo, chamado de Caio Graco, que ficaram conhecidos aí como os Irmãos Gracos, né? Pessoal, eles lideraram a reforma. Tibério Graco, ele era um tribuno da plebe, então ele era que governava ali em favor dos plebeus. Então, pessoal, uma vez no tribuno, né, lá do tribuno da plebe, ele fez um grande discurso a favor da distribuição de terras dos ricos para os pobres, né, que a gente chama isso na geografia de reforma agrária, né? Então, numa parte, ele disse assim, ó, abre aspas para o discurso de Tibério Graco. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui o discurso dele. Abre aspas. As feras selvagens que rondam a Itália têm covas e cavernas onde dormir. Enquanto os homens que vão à guerra dão a sua vida por Roma, eles só possuem ar e fogo. Os soldados dão sua vida na guerra para manter o luxo e a riqueza de outras pessoas, enquanto eles não possuem, eles, no caso os camponeses, né, não possuem nem um pedacinho de terra própria. Então, pessoal, esse aí foi um dos discursos do Tibério Graco, né? Então, ele propôs que se aprovasse uma lei que limitava o tamanho das propriedades de terra. Então, assim, galera, com essa proposta dele, os latifundiários, eles não podiam ter terras demais. Os pedaços de propriedade que excedesse o tamanho máximo que a lei pudesse estipular, seria confiscado pelo Estado romano e distribuído entre as famílias necessitadas. Ou seja, o que o Tibério Graco estava propondo aqui, pessoal? Ele estava propondo a reforma agrária. Então, para que essas propostas de Tibério Graco fossem realizadas, fossem aceitas, para que a reforma agrária entrasse em valor, ele precisava ser reeleito tribuno da plebe, que era apenas por um ano. E ele conseguiu o apoio dos camponeses para essa reeleição. Porque, pessoal, no dia da eleição pela Assembleia Popular, o ambiente ficou muito tenso. No Senado, os nobres explodiam de raiva. Então, por exemplo, teve um discurso dos senadores aí, eles acabavam dizendo coisas assim, como, esse Tibério é um enganador do povo, ele só quer tomar o poder, ele só almeja o poder, ele quer destruir as nossas instituições romanas, precisamos salvar a república. Então os ricos, pessoal, os patrícios, não receberam bem essas ideias de Tibério Graco, né? E principalmente essa ideia de reforma agrária. Então, pessoal, os senadores, acompanhados dos seus soldados armados, né, dos seus servos armados, eles foram até a Assembleia lá da plebe e massacraram Tibério Graco e mais umas 300 pessoas que lá estavam. Tá? Então, Tibério Graco foi assassinado aí pelos senadores romanos. O corpo do Tibério e dos seus aliados foram atirados no rio Tibre, né? Aquele rio lá da fundação romana que a gente falou na aula passada.
Então, pessoal, a terra que ele queria dividir, fazer a reforma agrária, não foi dividida, ficou encharcada de sangue dos inocentes. Bom, galera, o irmão mais novo de Tibério Graco era justamente o Caio Graco, né? Chamava-se Caio Graco. Talvez ele fosse mais radical ainda que seu irmão Tibério Graco nessa defesa sobre a reforma agrária e a favor dos camponeses mais pobres. Então ele conseguiu, galera, ser eleito tribuno da plebe e conseguiu aprovar, galera, medidas importantes aí. Então, olha, ele deu continuidade às reformas iniciadas pelo irmão, principalmente a reforma agrária. Bom, aqui, pessoal, ó, que nós vamos ter algumas leis importantes aprovadas pelo Caio Graco. Por exemplo, ele conseguiu estender a cidadania romana para alguns povos aliados dos romanos, principalmente os povos que eles conquistavam e mantinham ali como escravos, né? E eles obrigavam o governo, pessoal, a pagar equipamentos para os soldados que iam para a guerra. Então, o soldo para que eles pudessem comprar suas armas, suas roupas, etc. Outra lei importante, galera. Outra lei importante, por exemplo, aprovada por Caio Graco, foi a lei frumentária. Essa lei, pessoal, obrigava o Estado a vender o pão e o trigo, né, o pão de trigo, a preços baixos para os pobres de Roma. E o Caio Graco, pessoal, ele também propôs criar novas colônias na Itália para acomodar as famílias dos camponeses mais pobres de Roma. Bom, pessoal, porém, Caio Graco, né, os aristocratas reagiram, não gostaram muito bem dessas ideias de Caio Graco e enviaram soldados contra Caio Graco e os seus homens. Então, ele sentindo, pessoal, que a derrota era inevitável, ele viu que seria assassinado, ele viu que cairia numa cilada, numa emboscada. O que ele fez? Ele pediu para um escravo que andava com ele que o matasse, para não dar o prazer de seus inimigos o matarem, tirar a própria vida, como fizeram com o seu irmão, o Tibério Graco. Bom, galera, os camponeses, pessoal, continuaram sem terras nesse período republicano aí. Os ricos, mais uma vez, tinham levado a melhor. E, pessoal, levaram mais ainda quando Roma deixa de ser república, que é a que a gente estudou agora, para se tornar um império. E é isso que nós iremos ver na nossa próxima aula, a aula número 3, sobre o Império Romano. Bom, galera, então é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de dar o like aí no vídeo e de se inscrever no canal, ok? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.